Iniciar a gravação. Ok. Abrir aqui a tela. Por que não está aparecendo lá? Tá transmitindo já. Pera aí. Tem um monte de pessoa online, mas aqui no computador não tá. Então como é que eu vou mexer no slide em pé? Puxa o mouse pra cá e dá um clique aqui. Aonde? É um monitor só isso aqui. Fica em pé aí, começar. Então, mas eu não entendi muito bem. Ok, pera aí. Você quer trocar a câmera? Só muda aqui. Você quer passar o slide? Dá um clique aqui e você pode mudar pela seta. Ok? Não esquece que é esse olhinho aqui. O seu retorno é lá naquela tela. Se você quiser o ao vivo, tá na câmera aqui no cantinho para você ver como você está expressando. O ideal é que você fique sempre se olhando ali, como se você estivesse interagindo com o espelho. Assim você também acaba olhando sempre para a câmera. Show de bola. Beleza? Ok. Trocar a câmera. Foi? Uhum. Beleza? E aí, galera, tranquilo? Bom, sou o Thiago, Geografia. Hoje a gente vai dar continuidade à aula de fontes energéticas. Conteúdo cobrado tanto na prova do Enem quanto da UERJ. Tem exercícios no final pra gente resolver também. Bom dia, Pedro. Tranquilão? Bom dia, Ana. Só faz o gol pra mim. Me sinaliza aí aonde nós paramos semana passada. Vou colocar aqui. E aí vocês me falem aí onde que nós paramos semana passada. Saímos de petróleo, né? Setor energético brasileiro. Então nós falamos tudo sobre petróleo, correto? Falamos da extração de petróleo no Brasil, bacia de Campos. Show de bola. E aí o gás natural. Falei com vocês do gás natural ou não? Não, né? Então beleza. Vou parar aqui então. Show! Tranquilão? Beleza. Nós trabalhamos quais são as fontes renováveis, as fontes não renováveis. Falamos todas as características do petróleo. Falei que é um hidrocarboneto. Expliquei o processo de formação do petróleo, correto? E agora a gente vai dar continuidade falando do gás natural. Geralmente, quando a gente fala do gás natural, a gente associa o gás natural ao petróleo, tá? Geralmente, aonde você encontra petróleo, você acaba encontrando gás natural. Gás natural também é uma fonte não renovável, é uma fonte esgotável. Você não pode confundir gás natural com biogás na sua prova. Gás natural está associado ao petróleo, então é uma fonte não renovável. Biogás ele é formado a partir da decomposição de matéria orgânica, né? E aí você tem o ciclo do carbono, que é um ciclo renovável. Então, biogás a gente considera uma fonte renovável, menos poluente, e o gás natural uma fonte não renovável associada ao petróleo. Belezinha? De todas as fontes renováveis que o Brasil vem consumindo, né, para gerar energia,
Gás natural é a fonte renovável que nos últimos anos apresentou o maior crescimento no seu consumo. Tá? O Brasil vem utilizando cada vez mais gás natural para gerar energia. Hoje você tem, por exemplo, os automóveis sendo movidos a gás natural e você tem um incentivo para utilizar gás natural como fonte energética no automóvel. Se você utiliza gás natural no automóvel, você paga menor IPVA, correto? Nós já fizemos isso com álcool, hoje é com gás. Então, de todas as fontes energéticas, como eu disse, o gás natural é a fonte que vem apresentando o maior ritmo de crescimento nos últimos anos na matriz energética brasileira. Tranquilão? Aceitar aqui o Pedro aqui, pera aí. Foi? Beleza. Vou botar aqui para vocês darem uma olhada na tela, tá? Caso vocês queiram tirar alguma imagem, algum print aí para me acompanharem. Então, só por enquanto aí, ó. Como eu disse, gás natural, fonte que apresenta as maiores taxas de crescimento na matriz energética brasileira. Gás natural pode ser utilizado em vários setores, pode ser utilizado no setor automobilístico, pode ser utilizado em usinas termoelétricas, em indústrias. Então, de todas as fontes, é a que apresentou o maior crescimento. Maior produtor, voltando aqui agora, maior produtor de gás natural no Brasil, Rio de Janeiro. Nós trabalhamos semana passada e eu falei com vocês que o maior produtor de petróleo no Brasil é o Rio de Janeiro, certo? Na bacia de Campos. Nós temos alguns campos de extração ali na bacia sedimentar de Campos, que fica em alto mar, e nós temos um campo de extração muito importante, que é o campo do Roncador. Lembra que eu falei com vocês em relação ao petróleo? Que se o petróleo for extraído em alto mar, a gente fala, a prova pode cobrar que é extração no continente ou extração em plataforma continental. Qual é o correto? Para extração de petróleo em alto mar, em continente, ou a gente fala que é plataforma continental? Alguém lembra? Dando uma olhada aí nas pessoas comentando. Ninguém lembra não? Extração de petróleo em alto mar. A gente fala que é em continente ou plataforma continental? Plataforma continental, perfeito. Ou offshore, né? Offshore, extração em alto mar. Onshore é no continente, é em terra, e offshore em alto mar. Em relação à produção de petróleo no Brasil, a maior parte da produção é em plataforma continental, é offshore. E de todas as bacias de extração, a maior que nós temos em produção hoje é a bacia de Campos. Belezinha? Então o Rio de Janeiro é o maior produtor de petróleo e, além de ser o maior produtor de petróleo, também é o maior produtor de gás natural. Por quê? Como eu disse, gás natural está associado ao petróleo, tá? Então, como você tem uma grande produção de petróleo no Rio de Janeiro, consequentemente você tem uma grande produção de gás natural também. Belezinha? No Rio de Janeiro, como eu disse, ele é o maior produtor, só que nós temos algumas extrações tanto de petróleo quanto de gás natural em continente, em terra, tá? Então, além do mar, nós temos produção de gás natural também em continente, principalmente lá no Rio Grande do Norte e no Amazonas, maciço do Urucu. Aí pega ali Urucu, Manaus, produção de petróleo e gás natural. Criação do gasoduto Brasil-Bolívia, um outro conteúdo que a gente tem que abordar e cai bastante em prova. O que acontece? O Brasil ele vem consumindo bastante gás natural nos últimos anos, eu já falei isso 10 vezes só nessa aula, beleza? Tamires perguntou, na extração em terra se diz continente? Isso, extração continental, em continente, ou onshore, beleza? Dentro, onshore, offshore em alto mar, beleza? E aí o que acontece? No Brasil o consumo de gás vem crescendo muito nos últimos anos, e isso porque o valor do petróleo ele fica oscilando. De vez em quando o valor do petróleo sobe, depois desce. Então essa oscilação no valor do petróleo acaba fazendo com que os países invistam em outras fontes energéticas, para serem menos dependentes do petróleo, beleza? E o Brasil também fez isso. Para ser menos dependente do petróleo, do valor do petróleo, o Brasil investiu em outras fontes energéticas. Durante o governo militar, o Brasil investiu em produção de álcool. Nós tivemos um programa que nós falaremos hoje, que foi o Proálcool, onde você teve um incentivo tanto na produção quanto no consumo de álcool.
para diminuir a dependência em relação ao petróleo, e o gás natural também. Então, o gás natural vem crescendo muito. E qual é o problema? O Brasil, ele não conseguia produzir todo o seu consumo de gás. Tudo que é consumido de gás aqui no Brasil, o nosso país não conseguia produzir todo o consumo. Resultado, parte do consumo precisava ser importado, e ainda precisa. Nós importamos algumas energias que são utilizadas aqui no Brasil, e a fonte do gás natural, o gás natural também é importado. Tá? Então, quando falar de importação de gás natural para o Brasil, você precisa lembrar de um gasoduto chamado Gasoduto Brasil-Bolívia. Gasoduto é um duto, né? Obviamente, é onde você transporta gás natural. Gasoduto você transporta gás, oleoduto você transporta o petróleo, por aí vai. Então, nós temos um gasoduto, um duto que passa aqui no Brasil, que vem lá da Bolívia, que nós chamamos esse gasoduto de Gasoduto Brasil-Bolívia. Lá na Bolívia, ele vem de uma cidade chamada Santa Cruz de la Sierra. Quando chega no Brasil, ele chega próximo a Corumbá, ele entra no Mato Grosso do Sul, esse gasoduto. Então, veja bem, ele vem da Bolívia, vem rasgando o solo da Bolívia até o Rio de Janeiro, até o Brasil, perdão. No Brasil, ele entra pelo Mato Grosso do Sul e aí vem descendo São Paulo. De São Paulo, ele vai para a região sul. Vai para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É o gasoduto Brasil-Bolívia, transportando gás da Bolívia para o Brasil. Tranquilão? Caso a prova cobre algo sobre isso, você tem que lembrar desse consumo que vem crescendo no Brasil, e o fato do Brasil não conseguir produzir todo o seu consumo acaba obrigando o nosso país a importar parte do gás. E aí ele acaba importando da Bolívia. Deixa eu aceitar a Isabelle aqui. Belezinha, belezinha? Tem uma imagem aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. O gasoduto Brasil-Bolívia, vou colocar para vocês aí. Tá vendo aí? Essa linha vermelha é o gasoduto Brasil-Bolívia. Como eu disse, ele vem lá da cidade de Santa Cruz de la Sierra. Quando chega no Brasil, ele chega pela cidade de Corumbá, no estado do Mato Grosso do Sul, e ele vem descendo sentido São Paulo e depois vai para a região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Brasil, ele não tem apenas esse gasoduto. O gasoduto Brasil-Bolívia não é o único gasoduto que transporta gás natural dentro do nosso território. Nós temos outros gasodutos. O Nordeste é uma região que consome bastante gás também. Então, nós temos alguns dutos que transportam gás natural lá no Nordeste. Nós temos um gasoduto que conecta a região Sudeste com a região Nordeste. Como o Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo são grandes produtores de gás natural, você precisa transportar esse gás para as outras regiões do Brasil. Tá? Então, existe um gasoduto que liga a região Sudeste com a região Nordeste, que nós chamamos de Gazene. A Gazene é um gasoduto que conecta Espírito Santo à Bahia, consequentemente a região Sudeste com a região Nordeste. Os pontos positivos do gasoduto, tá? Geralmente a prova do Enem ou a prova da UERJ gostam de cobrar os pontos positivos do gasoduto, na verdade da produção de gás, da geração de energia a partir de gás natural. A questão é o seguinte: o gás natural ele é considerado uma fonte muito mais limpa do que o petróleo e o carvão mineral. A queima do carvão mineral ou do petróleo libera muitos poluentes na atmosfera. E esses poluentes, consequentemente, acabam gerando chuva ácida, contribui para o aquecimento global, né? Então, a queima do gás natural é uma queima mais limpa, mais verde. Então, por algumas pressões ambientalistas, algumas reuniões que ocorrem para discutir métodos eficientes na diminuição de CO2 na atmosfera, por conta dessas pressões ambientalistas, os países estão utilizando cada vez mais o gás natural como uma fonte alternativa ao poluente do petróleo. Tá? Então você também tem que lembrar disso quando for fazer o vestibular, já que eles adoram falar sobre questões ambientais. Beleza? Todas as fontes energéticas geralmente perguntam, mas qual é a fonte mais limpa? Toda fonte energética
ela tem um grau de poluente, ela pelo menos gera algum impacto ambiental. Quando a gente fala, por exemplo, da usina hidrelétrica, que é considerada uma fonte limpa, né, a energia hidráulica, que é considerada uma fonte limpa e renovável, a usina hidrelétrica ela tem o represamento. O represamento gera um alagamento absurdo, consequentemente impacta o meio ambiente. Quando a gente fala da energia solar, né, muita gente, a energia solar é totalmente limpa. No caso da energia solar, ela não emite CO2 na atmosfera, você não tem queima de combustível para gerar energia elétrica nas placas fotovoltaicas. Mas a produção da placa fotovoltaica na fábrica gera impacto ambiental. O material utilizado ele ainda não é totalmente descartado corretamente, não é reciclável. Então gera um impacto ambiental. A usina eólica, a mesma coisa. Usina eólica, aquela pá eólica, você tem poluição visual, você tem impacto no meio ambiente porque você pega algumas correntes de ar e algumas aves passam por aquela corrente de ar batendo na torre eólica. Então você ao longo do tempo pode provocar a mortandade de várias espécies de aves. Tá? Então toda fonte energética tem um impacto. No caso do gasoduto, no caso do gás natural, você tem que lembrar que a queima do gás natural para gerar energia é uma queima mais limpa do que o petróleo e o carvão mineral, beleza? Além de você ter em grande abundância, em grande quantidade. Em relação ao carvão mineral no Brasil, tá? Vou dar para vocês aqui, ó, tirarem um print aí caso queiram olhar junto comigo, tá? Em relação ao carvão mineral é renovável ou não renovável? Carvão mineral, renovável ou não renovável? Lembra que eu falei disso? Existe uma diferença de carvão vegetal e carvão mineral. Carvão mineral é renovável ou não renovável? Não renovável, beleza. Carvão mineral, lembra que nós trabalhamos, voltando aqui agora, lembra que nós trabalhamos Revolução Industrial? O carvão mineral ele era a fonte energética mais consumida em qual revolução? Primeira ou segunda Revolução Industrial? Primeira revolução. Então, tranquilo. Você tem a primeira revolução industrial, a principal fonte energética na época era o carvão mineral. Geralmente, quando a gente fala do carvão mineral, a gente fala bastante dos impactos ambientais provocados pelo carvão mineral. A queima do carvão mineral ele libera muito poluente na atmosfera. Tanto é que algumas questões, principalmente da UERJ, né, quando falam da primeira revolução industrial, eles costumam colocar alguma imagem, algum desenho da Inglaterra, né, nesse período da primeira revolução industrial, e muitas chaminés na Inglaterra, né, gerando muito poluente, e aí eles gostam de cobrar os impactos provocados pela queima do carvão mineral, né, principalmente ali na primeira revolução industrial. Então a queima do carvão mineral, você tem geração de chuva ácida. Durante o período do inverno você aumenta os problemas da inversão térmica, que é um outro fenômeno climático que nós trabalhamos na aula de clima. Com a queima do carvão mineral você contribui para o aquecimento global. Problemas respiratórios são provocados pela queima do carvão mineral. Então, sempre que falar de carvão mineral na sua prova, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça são os impactos provocados pela queima do carvão mineral, principalmente a partir da primeira revolução industrial. Tranquilão? E em relação ao carvão mineral no Brasil? Carvão mineral no Brasil ele é de péssima qualidade. A questão é o seguinte, por quanto mais tempo a madeira ficar embaixo da terra, sofrendo calor e pressão dos sedimentos, sofrendo fossilização, calor e pressão dos sedimentos embaixo da terra, por quanto mais tempo essa madeira for trabalhada pelo calor e a pressão, melhor é a qualidade dela. Tá? O carvão brasileiro ele é considerado um carvão mais recente, geralmente é em torno de 5 milhões de anos, considerado recente, né? Então nós tivemos algumas mudanças climáticas no planeta. Com essas mudanças climáticas, algumas florestas, principalmente florestas equatoriais e tropicais, foram soterradas por sedimentos. Esse sedimento sobre a madeira, gerando calor e pressão, transformou ela em um carvão mineral.
E a queima do carvão mineral, ela gera muita energia. Por isso que ela foi muito utilizada na primeira Revolução Industrial. Tá? Gera muita energia. Só que tem a questão do impacto ambiental. E o carvão brasileiro, como eu disse, ele é um carvão mais recente, né? Ele é um carvão novo. Então a qualidade dele não é muito boa. O carvão brasileiro, predominantemente, é o carvão do tipo lignito. Um carvão que a gente importa muito, um carvão de melhor qualidade, é um carvão que nós chamamos de hulha. Hulha é um carvão de melhor qualidade que o Brasil acaba importando para utilizar nas siderúrgicas. O carvão brasileiro, como ele não é de boa qualidade, ele acaba sendo utilizado em usinas termoelétricas, que são usinas que geram energia elétrica a partir de queima de combustíveis fósseis, combustíveis renováveis ou não renováveis, fontes renováveis ou não renováveis. Tá? Então, o carvão brasileiro, você tem que lembrar disso, ele é um carvão de péssima qualidade, o Enem já cobrou isso uma vez. Pelo fato do carvão brasileiro ser horrível, do tipo lignito, de péssima qualidade, a queima desse carvão libera menos energia, menos calor, quando você compara com a hulha. E como ele é um carvão de péssima qualidade, ele libera muito enxofre. O enxofre nas usinas siderúrgicas prejudica a produção e diminui a quantidade de energia liberada pela queima do carvão mineral. Você lembra sempre disso. Carvão brasileiro, ele libera menos energia, menos calor com a queima dele e, consequentemente, ele é um carvão que tem bastante enxofre. A queima do carvão mineral brasileiro, ele libera muito enxofre, que prejudica a produção siderúrgica e a qualidade energética da fonte. Belezinha? Como eu disse, carvão brasileiro tipo lignito e um carvão de melhor qualidade é do tipo hulha, que é o carvão que o Brasil importa. No Brasil, o carvão, a maior concentração de carvão, as maiores reservas ficam no Rio Grande do Sul. Tá? Lá no Rio Grande do Sul nós temos uma grande bacia carbonífera. O que são as bacias carboníferas? São as bacias onde você encontra a reserva de carvão mineral. Beleza? Bacia carbonífera é a mesma coisa de reserva de carvão mineral, bacia carbonífera. E as bacias carboníferas no Brasil predominam na região sul. E lá na região sul, onde você encontra o carvão mineral, de todos os estados, dos 3 estados da região sul, o estado que possui a maior reserva é o Rio Grande do Sul. Belezinha? A gente vai falar também sobre as fontes energéticas consumidas ao redor do planeta. A China, por exemplo, utilizava bastante carvão mineral em usinas termoelétricas, o que é um problema, tá? As usinas termoelétricas que utilizam bastante carvão são altamente poluentes. Então, chegou um momento lá na China onde a poluição do ar era uma poluição gigantesca, o governo chinês teve que intervir e acabou proibindo as usinas termoelétricas de utilizarem carvão mineral como fonte energética. Tanto é que a China agora vem investindo em outras fontes energéticas, vem investindo bastante na energia solar, no gás natural, na energia hidráulica, que é uma das maiores do mundo, a China. Belezinha? Então, para diminuir os impactos provocados pelo carvão mineral, os países também tendem a modificar as suas fontes energéticas. Já tem uma outra questão. Como vocês colocaram aí corretamente, a primeira revolução industrial, a fonte energética utilizada na época era o carvão mineral, correto. Segunda revolução industrial. Na segunda revolução industrial, o panorama energético ele começa a mudar. Na segunda revolução industrial, qual é a fonte utilizada? Uma fonte que começa a ter um aproveitamento amplo na segunda revolução industrial, lembra? Nem pode colocar aí, petróleo, perfeito. Você começa a geração de energia elétrica e a utilização do petróleo como fonte energética. Por que começam a substituir o carvão mineral pelo petróleo? Uma questão muito boa para vocês que vão fazer o vestibular. Por que o petróleo começou a ter uma queda na sua utilização? O carvão mineral teve uma queda na sua utilização e com a segunda revolução industrial o petróleo disparou. Mais energia gerada? Perfeito, Pedro. O petróleo, além de gerar várias energias, várias maneiras de você gerar energia, você tem gasolina, você tem o diesel, né, com a geração de petróleo. Você tem querosene, que é utilizado
como fonte energética, na verdade como energia em aeronave, só que ainda tem uma outra questão. Além de você gerar mais energia com o petróleo, comparado com o carvão mineral, o petróleo ele é mais fácil para você transportar. Imagina você transportar carvão mineral, toneladas e toneladas de carvão mineral de um país para o outro, de um estado para o outro. Você tem um custo maior para transportar carvão mineral. O petróleo, ele é barato, gera bastante energia e ele é mais fácil para transportar através dos oleodutos, né? Os oleodutos. Tranquilo? Então lembra disso. Carvão mineral ele foi muito utilizado na primeira revolução, só que ele perde um pouco a sua utilização em comparação com o petróleo, porque o petróleo gera mais energia, é mais barato e é mais fácil de ser transportado. Tranquilão? Oi? Outra fonte eu vou botar aqui para vocês olharem também o que eu estou vendo, tá? Então, carvão mineral nós trabalhamos. Isso aí, ó, são as maiores reservas de carvão no Brasil. Na imagem que vocês estão vendo aí, você tem a região sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aqui no Rio Grande do Sul você tem as maiores reservas. Dentre as maiores reservas aqui da região sul, você tem essa daqui, ó, reserva de Candiota, tá? Reserva de Candiota. E lá você tem algumas cidades que acabam produzindo bastante carvão. Agora olha só, falou em reserva de carvão, reserva, concentração de carvão, a maior que nós temos é no Rio Grande do Sul. Agora, produção de carvão, o estado que produz a maior quantidade é Santa Catarina, tá? Santa Catarina, ele acaba produzindo muito carvão mineral para geração em termoelétrica. Vale a pena vocês lembrarem disso. O que acontece? O carvão ele pode ser utilizado em vários setores, correto? Pode ser utilizado na siderurgia, siderurgia produz o aço. Pode ser utilizada em indústrias petroquímicas também, que acabam utilizando o carvão, retiram o carbono para a produção de alguns produtos. O carvão pode ser utilizado também em termoelétrica para gerar energia. Agora o que acontece? Você tem carvão metalúrgico e carvão energético. Carvão que é utilizado para gerar energia, é o carvão energético. E o carvão que é utilizado na metalurgia, para a produção de aço, por exemplo, é o carvão metalúrgico. O Rio Grande do Sul, ele acaba sendo o estado com a maior produção de carvão energético. Tranquilo? Energético, usado em termoelétricas. Agora, carvão metalúrgico, Santa Catarina domina. 100% do carvão metalúrgico utilizado em cirurgia vem de Santa Catarina. Isso é um pouco decoreba, mas para vocês o que vale mais são os impactos ambientais provocados pelo carvão mineral. Tá? Principalmente o Enem. O Enem adora cobrar questões ambientais. Os impactos ambientais provocados pela queima do carvão mineral, queima do petróleo. Tá? Já falou bastante do carvão mineral, vamos dar continuidade. Energia nuclear. Vou botar aqui para mim. E aí começam os problemas, né? Quando a gente fala de energia nuclear, começam a aparecer alguns problemas. O que acontece? Nós ainda teremos uma aula sobre isso. Nós teremos uma aula sobre Guerra Fria. A Guerra Fria, ela começa após a Segunda Guerra Mundial, correto? Segunda Guerra Mundial termina em 1945 e após a Segunda Guerra Mundial você começa uma disputa entre duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Durante o período da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputavam quem tinha mais armamento, disputava quem chegaria na Lua primeiro. Quem chegaria na Lua primeiro era a corrida espacial. Eles disputavam para ver quem conquistava mais território. Durante o período da Guerra Fria você tinha essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e socialismo. Só que tem algo muito marcante no período da Guerra Fria, que foi a corrida nuclear, né? Os Estados Unidos e a União Soviética juntas tinham capacidade de explodir o mundo com ogivas nucleares. E aí, aproveitando isso, alguns países começaram a investir na geração nuclear, ou para a produção de armamento, ou para a geração de energia. O que acontece é que aqui no Brasil
a geração de energia nuclear ela começa durante o período do governo militar. Os militares aqui no Brasil eles começam a incentivar a produção de energia nuclear, principalmente para gerar energia para os parques industriais que estavam crescendo aqui no país, principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então, as usinas nucleares elas seriam criadas para gerar energia elétrica para a indústria do Rio de Janeiro e para a indústria de São Paulo. Só que até a usina nuclear ser construída, isso demorou muito tempo. A geração de energia nuclear é considerada uma energia limpa. A energia nuclear é considerada limpa, por incrível que pareça. Por que ela é considerada limpa? Porque você não tem queima de combustível, você não tem queima de fonte energética, como você tem com o carvão mineral e o petróleo. Para gerar energia nuclear, você utiliza o urânio, que é um minério, né? O urânio, você não provoca queima do urânio, você provoca fissura nuclear, que são reações químicas no urânio, e essas reações químicas liberam muito calor. Esse calor é utilizado para aquecer o reservatório de água. Essa água que foi aquecida se transforma em vapor, e o vapor passa por uma turbina. Então, como você não tem queima do urânio, a energia nuclear é considerada limpa. Só que qual o problema da energia nuclear? Se você tiver um impacto, algum problema na usina, se a usina não estiver funcionando em boas condições, você pode ter um desastre na usina e esse desastre pode provocar uma radiação nas áreas ao redor. E essa radiação dura centenas de anos para passar, tá? Nós tivemos alguns desastres nucleares, como Chernobyl, como o Pedro colocou aí, Fukushima no Japão recentemente. Nós tivemos um desastre nuclear também nos Estados Unidos, antes mesmo de Chernobyl. Então, o problema pensou agora em Chernobyl, né? Tem até uma série na HBO que fala sobre Chernobyl, sobre o desastre de Chernobyl, claro que com uma visão norte-americana. A Rússia falou que vai produzir a sua própria série contando o caso de Chernobyl, né? Mas a questão é essa: a usina nuclear ela é considerada limpa porque você não tem queima do urânio. Mas se a usina apresentar algum problema, se você tiver um desastre na usina, o impacto ambiental é absurdo. Belezinha? A usina nuclear aqui no Brasil, quando você coloca em um contexto nacional, você não gera muita energia para o Brasil com as usinas nucleares. Agora, o Rio de Janeiro, ele é muito dependente da usina nuclear, muito dependente. Boa parte da energia elétrica consumida aqui no Rio de Janeiro, tanto pela população como pela indústria, vem da usina nuclear. Como eu disse no início, a usina nuclear ela demora muito tempo para ser produzida aqui no Brasil. Por quê? Para você ter ideia, o programa nuclear começa na década de 60, em 1969. Né? O Brasil, na época, comprou uma usina dos Estados Unidos, tinha uma empresa norte-americana chamada Westinghouse, que acaba vendendo uma usina nuclear para o Brasil. E aí essa empresa vem para o Brasil para produzir, para construir a usina aqui, isso lá em 1969. E a usina de Angra 1, ela só fica pronta em 1985. Então você imagina, começa a ser construída em 69, e só fica pronta em 85. Muito tempo depois do início da construção. Isso foi a Angra 1. Depois o Brasil foi lá e comprou mais 8 usinas nucleares da Alemanha. Dessas 8, só uma foi totalmente construída, que é a Angra 2. Angra 3 ainda está em processo de licitação. A Angra 3 ainda não está gerando energia, ainda está em processo de licitação. Não está totalmente construída. E por que isso acontece? A UERJ gosta de cobrar sobre isso. Isso é típico da UERJ, na verdade. Por que aqui no Brasil a geração de energia nuclear demora muito? Porque acontece? O Brasil é um país gigantesco, é um país continental, então a quantidade de fonte energética aqui no nosso país é muito grande. Nós temos
várias maneiras de gerar energia aqui no Brasil, porque nós temos um território muito abundante, muito rico em recursos naturais. Chega um momento que não compensa você investir na energia nuclear, na usina nuclear, porque o gasto é muito grande. Para você gerar uma usina nuclear, você precisa de muita tecnologia, e tecnologia custa caro. Então, às vezes, vale mais a pena você comprar gasolina, comprar o petróleo, na verdade, comprar o petróleo, do que investir em energia nuclear. Por conta disso, a usina nuclear no Brasil ela vai se arrastando. A construção de uma usina nuclear no Brasil ela se arrasta, ela demora muito tempo. Em determinados governos, você volta ao investimento na usina nuclear, só que quando o valor do petróleo cai, quando o petróleo fica barato, você para de investir na energia nuclear para comprar o petróleo. Nós fizemos isso também com a cana-de-açúcar, com o etanol. Teve um momento que o etanol bombou no Brasil, o álcool bombou no Brasil, depois a gasolina ficou barata e pararam de investir na cana-de-açúcar para consumir apenas a gasolina, a maior parte, né? Consumir gasolina, consumir petróleo. Então, por conta disso, a usina nuclear no Brasil ela vai se arrastando, ela demora muito tempo para ser construída. Belezinha? Foi? Voltando aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui o slide. Belezinha. Agora a questão da hidroeletricidade. Coisa rápida também. Vou mostrar só uma aqui para vocês, ó. Isso é como funciona a usina hidrelétrica, tá? A usina hidrelétrica, ela vai utilizar a força do rio para gerar energia, e isso todo mundo sabe. Aqui no Brasil, nós produzimos bastante energia elétrica vindo da fonte hidráulica. Isso porque o Brasil tem condições favoráveis para gerar energia hidráulica. O Brasil ele é um país que chove constantemente, que abastece os rios, né? Um regime pluvial. E além disso, o Brasil tem muito planalto. Regiões com queda d'água, né, rios de planalto, são ótimos para a geração de energia porque você tem um grande armazenamento de energia potencial. Então você constrói uma represa, barra o curso do rio, o nível da água sobe, você gera energia potencial, aí você abre a comporta, que é o que vocês estão vendo aí. Depois que você barra o curso do rio e a água sobe, você gera energia potencial. Quando você abre a comporta da usina, a água passa com muita força, movimentando uma turbina. A movimentação dessa turbina gera energia cinética, mecânica, né? E depois você gera energia elétrica. E é assim que funciona uma usina hidrelétrica. Nós temos várias usinas hidrelétricas espalhadas no Brasil. Várias. O Brasil é um país que aproveita bastante as usinas hidrelétricas. Porque, como eu disse, o Brasil tem um território gigantesco, a maior parte do território é formado por planaltos, os rios são rios de planaltos, predominantemente, o que acaba favorecendo a geração de energia hidrelétrica. Agora, vale lembrar dos impactos, né? Nós já falamos sobre isso. Os impactos provocados por uma usina hidrelétrica. Você tem um impacto ambiental e um impacto social. A Tamires perguntou, como assim rio de planalto? A gente vai ter uma aula ainda também sobre processos geomorfológicos, ou, melhor dizendo, relevo, né? Nós trabalharemos o relevo do Brasil. E aí vocês irão aprender que no Brasil nós temos 3 tipos de relevo. Nós temos o planalto, a planície e a depressão. Planalto são as áreas de maior altitude, predominantemente. São as áreas onde você tem mais erosão do que sedimento. Se você tem uma área de maior altitude, se é um planalto, área alta, de relevo alto, relevo íngreme, nessas áreas de relevos íngremes de planalto, você tem rio, correto? Você tem rio vindo do planalto. Só que como o planalto tem uma queda, o planalto que é uma área mais íngreme, mas ela tem uma certa queda, esse rio vai descendo o planalto e vai descendo com força. Os rios que passam no Brasil e que estão em áreas de planalto, nós chamamos de rios de planalto, beleza? E como você tem essa queda d'água do planalto, isso é muito bom para gerar energia,
porque você tem uma energia potencial maior. Você tem uma força maior quando o rio vem descendo o Planalto. Agora, quando você está em área de planície, que é aquela área mais plana, tá? Com um relevo mais suavizado, mais plano, a água ela não tem tanta força. Então, quando você represa esse rio, até o nível da água subir e atingir a represa, você alaga uma área gigantesca, além de você não gerar a mesma energia potencial, você não conseguir armazenar a mesma energia potencial em área de planície. Belezinha, Tamires? Então, rio de Planalto é aquele rio que tem queda d'água que favorece a geração de energia. Agora, como eu disse, vale lembrar dos impactos provocados por uma usina nuclear. Tá? Você tem um impacto ambiental pelo represamento, outro impacto ambiental, que é aqui, ó. Tá vendo na imagem de vocês aí, na gifzinha de vocês aí? Tá vendo que você tem a represa, beleza? A barragem, na verdade, você tem uma barragem aí. Do lado esquerdo, o nível da água tá maior, tá vendo? Aquela área ali é a área que foi alagada, provocou o impacto pelo alagamento. A comunidade ribeirinha, a população que vive ao redor do rio, as comunidades indígenas são afetadas por esse alagamento. Beleza. Só que quando a água passa pela turbina, tá vendo que a turbina fica se movimentando o tempo inteiro? Essa turbina ela fica aquecida, fica quente, está se movimentando o dia inteiro, está quente. Quando a água passa pela turbina, do outro lado da usina, na parte direita aí, onde vocês estão vendo a imagem, na parte direita aí, do outro lado a água ela fica mais quente. É claro que não vai ser a temperatura ao ponto de você ferver a tua mão, mas a água ela fica mais aquecida. E qual o problema nisso? Os animais que vivem nessa água aí mais aquecida, eles não conseguem se adaptar a essa variação de temperatura. E ao longo do tempo você pode provocar a extinção de algumas espécies. Você provoca a mortandade do peixe, e isso já foi cobrado na UERJ. Tá? De um lado a água é mais fria e do outro lado, quando a água passa pela turbina, a água fica mais aquecida. A gente consegue, né, se adaptar a determinadas variações de temperatura. Agora os animais, é mais difícil para eles se adaptarem. Tá? Então ainda tem essa questão do impacto provocado no aquecimento da água. Tranquilão? Foi? E como eu disse na aula retrasada, se eu não me engano, isso já caiu na prova do Enem também, mas caiu na parte de biologia. Nós temos algumas usinas hidrelétricas aqui no Brasil que são conhecidas por provocar impactos ambientais. Inclusive a UERJ cobrou isso tem uns 2 anos. Então nós temos uma grande usina, que na verdade é a maior que nós temos, que é a usina de Tucuruí. Usina de Tucuruí, que fica lá no estado do Pará, foi construída durante o governo militar. Tá? Deixa eu voltar para mim aqui. Nós temos várias usinas hidrelétricas no Brasil. Uma dessas usinas é a usina de Tucuruí, que fica lá no estado do Pará. A usina de Tucuruí ela foi construída durante o governo militar. Por que os militares construíram a usina de Tucuruí lá no estado do Pará? Lá no estado do Pará, predominantemente, você teve um programa chamado Programa Grande Carajás, que foi um programa para extração de minério, principalmente minério de ferro, ali no sudeste do Pará, na Serra dos Carajás. Então essas empresas mineradoras, elas precisam de energia. Para levar a energia para essas empresas foi construída a usina de Tucuruí. Perfeito. A usina de Tucuruí ela causou um grande impacto ambiental por conta do seu represamento. Tá? Lembrando que lá na região do Pará você tem predominantemente o bioma amazônico. Então quando você fala em represamento na Amazônia, a quantidade de árvores que ficam alagadas, que ficam embaixo da água, é uma quantidade muito grande. E uma vez o Enem abordou sobre isso, sobre essas árvores que ficam embaixo da água com o represamento dos rios, com a construção da usina hidrelétrica. Cobrou na parte de biologia, mas eles podem cobrar também na parte de geografia. E o que acontece? Quando você tem essa grande quantidade de árvores embaixo da água que ficou alagada, aquela madeira ela começa a entrar em decomposição, correto? A árvore vai morrer, está embaixo da água, ela vai morrer. A decomposição da madeira
produz gás metano. Tá? E a quantidade enorme de árvores embaixo d'água, dá para imaginar a quantidade de metano que é liberado. Tá? E aí a prova do Enem uma vez abordou isso, sobre esse impacto provocado no ar pelas usinas hidrelétricas. Principalmente algumas usinas, como a usina de Balbina, que fica lá na região amazônica, a usina de Belo Monte, que foi construída para ser uma das maiores do mundo, a usina de Belo Monte, que fica no Rio Xingu, foi cobrada também na prova do Enem, inclusive está na apostila de vocês, a questão da usina de Belo Monte. A usina de Belo Monte ela é conhecida como usina de fio d'água. Para diminuir os impactos ambientais, a gente utiliza a menor quantidade de água para gerar energia lá na Belo Monte. Só que isso compromete a geração de energia. Se tem menos água, consequentemente, tem menor capacidade energética sendo gerada. Tá? Então, lembra dessa questão também do impacto ambiental. Das árvores que ficam alagadas, das árvores que ficam embaixo da água, e a decomposição dessa madeira gera gás metânico que contribui para a poluição do ar. Belezinha? Posso passar? Voltando aí, ó. Vou botar aqui para vocês, ó. Tá essa imagem aí. Eu não sei se vocês lembram, vocês eram novos. Mas no Brasil nós tivemos algumas crises energéticas. Aqui no Brasil, principalmente no Sudeste, nós tivemos alguns apagões. Por que acontece? Conforme a população vai aumentando o poder aquisitivo, ela vai comprando mais produtos, correto? Mais mercadorias. E no Brasil cresceu muito nas últimas décadas o consumo de eletrodomésticos. E os eletrodomésticos consomem bastante energia elétrica, como a geladeira, como o ar-condicionado, televisão, consome energia elétrica. E a parcela da população, a boa parte da população foi aumentando seu poder aquisitivo e comprando eletrodomésticos. Resultado, o consumo de energia elétrica no Brasil aumentou. Se o consumo de energia elétrica aumentou, o nosso país tem que gerar mais energia para abastecer esse consumo. Abastecer as indústrias, abastecer a população, setor residencial. Então você precisa gerar energia para abastecer o consumo. Só que qual o problema? Nos anos 2000, principalmente 2001, 2009, 2012, o consumo de energia elétrica disparou, você teve um pico no consumo e o Brasil não conseguiu produzir a energia necessária. Resultado, nós tivemos alguns apagões, faltou energia para a população, principalmente do Sudeste, tranquilo? E as usinas hidrelétricas no Brasil, por muito tempo, elas não receberam investimentos. Acabaram ficando obsoletas, usinas antigas, usinas velhas, que não produziam mais grandes quantidades de energia. E aí, com isso, nós tivemos algumas políticas sendo feitas para melhorar a geração de energia elétrica no Brasil. As usinas passaram a receber maiores investimentos para gerar energia. Na verdade, também teve um outro problema, falta de água. Parou de chover, diminuiu o índice de chuva, o índice pluviométrico que abastecia as usinas hidrelétricas. Na aula de clima, eu falei para vocês que se continuar o desmatamento na Amazônia, que foi o que aconteceu, se continuar o desmatamento na Amazônia, qual é a massa de ar que diminui a sua formação? Qual é a massa de ar que nasce lá na Amazônia, que consegue chegar até a região sul do Brasil? Alguém lembra? Isso, Pedro, perfeito. A MEC, massa equatorial continental. A MEC, que se forma lá na Amazônia, ela é uma massa de ar úmida. E essa umidade gerada na Amazônia, ela consegue chegar nas outras regiões do Brasil, inclusive aqui no Sudeste. Parte da chuva que cai aqui no Sudeste e abastece as usinas hidrelétricas vem da Amazônia. Então, nos anos 2000, principalmente 2001, 2009 e depois 2012, posteriormente 2012, nós tivemos uma crise hídrica aqui nas usinas hidrelétricas do Sudeste. Diminuiu o índice de chuva, os reservatórios começaram a secar e as usinas hidrelétricas ficaram comprometidas. Com a estiagem da chuva, com a diminuição dos reservatórios,
a geração de energia no Brasil ficou comprometida, resultando nesses apagões. A população continuou consumindo muita energia elétrica, mas por conta dessa crise hídrica, as usinas hidrelétricas não conseguiram produzir energia. Beleza? E para diminuir esse problema, nós criamos uma ideia que é o plano de o SIM, Sistema Integrado Nacional. Estava lembrando do governo militar. Sistema Integrado Nacional, que nós chamamos de SIM. E o que é o Sistema Integrado Nacional e como que isso diminui os problemas do abastecimento energético aqui no Sudeste? A ideia é o seguinte: se a região Sudeste é a região com a maior concentração industrial, a região mais urbanizada e, consequentemente, a região que consome a maior quantidade de energia elétrica, nós precisamos, em alguns momentos, transferir a energia elétrica das outras regiões do Brasil para o Sudeste. Então, se você tem muita energia, vou botar aqui, estou falando, pensando que vocês estão olhando para mim. Se você tem muita energia sendo consumida no Sudeste, você precisa transferir a energia do Nordeste e da região Sul para o Sudeste. E como você faz isso? Como que você transfere energia elétrica do Nordeste e da região Sul para o Sudeste? Através de cabeamentos, de cabos. Sabe esses cabos de transmissão de energia elétrica? Que tem aqui na Via Láctea, por exemplo? Você precisa transferir a energia elétrica dessas regiões para o Sudeste e você faz isso através de cabeamento. Chega um momento que você acaba criando uma grande conexão no Brasil, no território brasileiro. Cabos de transmissão passando por todas as regiões. Nós chamamos isso de Sistema Integrado Nacional, uma conexão energética no território brasileiro. Da área produtora para a área consumidora, que é o que vocês estão vendo aqui na imagem. Vou botar aí para vocês. Tá vendo que você tem um território brasileiro aí e algumas linhas cortando o território? Linhas rosas. Essas linhas rosas são os sistemas de transmissão elétrica, os cabos que levam energia elétrica pelo território brasileiro. E aí vocês vão perceber que a região centro-sul, a região que pega o centro-oeste, sudeste e a região sul, são as regiões com maior cabeamento, São as regiões que possuem a maior conexão elétrica dentro do território. Agora, olha para a região norte. Perceba que a região norte é a região que tem menor conexão energética com o Brasil. Você não tem muitos cabeamentos energéticos lá na região norte do país, como você tem aqui no sudeste, por exemplo. E eu chamo a atenção para o estado de Roraima. Perceba que Roraima, vendo aqui, tá para vocês, Roraima aqui, vendo? Roraima não tem conexão energética através de usinas hidrelétricas com o restante do Brasil. Isso para vocês terem uma ideia, porque Roraima, a energia elétrica que abastece Roraima e é gerada em usinas hidrelétricas, ela vem da Venezuela. O Brasil importa energia, eu já falei para vocês. No caso do gás, o Brasil importa gás da Bolívia, gasoduto Brasil-Bolívia. Em relação à usina hidrelétrica, o Brasil importa energia elétrica dessas usinas. Importa da Argentina e importa da Venezuela. Importa também do Paraguai. Lembra da usina de Itaipu, usina binacional de Itaipu? Agora, quando falar de Roraima, olha lá. Roraima não tem conexão hidroelétrica com o Brasil, porque Roraima importa a energia da Venezuela, tá? Essa conexão, novamente, ao Sistema Integrado Nacional. E caso caia na sua prova, você tem que lembrar que esse Sistema Integrado Nacional favorece a geração de energia, a distribuição de energia aqui para o Sudeste. Quando o Sudeste apresenta um consumo de energia maior, através desses cabeamentos você consegue transferir energia do Nordeste e da região Sul para a nossa região. Belezinha? Vou falar só de mais um aqui para a gente resolver as questões, tá? Vou passar aqui para o biocombustível. Vendo aí, biocombustível? O que são os biocombustíveis? São energias geradas a partir
matéria orgânica. Lembrando que matéria orgânica é vida animal e vegetal. Deixa eu voltar para mim um pouquinho aqui. Matéria orgânica são restos animais e vegetais, vidas animais e vegetais. São as matérias orgânicas. E você pode gerar energia a partir da matéria orgânica, beleza? Então você tem biodiesel, que é produzido a partir de sementes como soja, girassol. Você vai processar essas sementes e ela vai te liberar um óleo. Esse óleo pode ser utilizado como fonte energética, nós chamamos de biodiesel. Você pode gerar energia a partir da decomposição de lixo em aterros sanitários, lixões. Acabam gerando muito gás. A decomposição da matéria orgânica gera gás, é por isso que você tem gás dentro de você. Então, em aterro sanitário, você tem decomposição de lixo, gerando gás. Esse gás nós chamamos de biogás, gerado a partir de biocombustíveis, de fontes da decomposição de matéria orgânica. Beleza? Então, os biocombustíveis, eles apresentam um ponto positivo. Biocombustível tem uma queima mais limpa, ele gera energia um pouco mais limpa quando você compara com o carvão mineral e com o petróleo. Belezinha? E o Brasil é um país que vem crescendo muito o seu consumo em biocombustíveis. Principalmente, quando falar de biocombustíveis, você tem que lembrar da cana-de-açúcar, do etanol. Tranquilão? Lembrando que na década de 70, como eu coloquei aqui para vocês, ó, vou mostrar aqui embaixo de novo, ó. Vendo aqui? Em 1975 foi criado o Programa Nacional do Álcool, PROÁlcool. E o que acontece? Em 1973 você teve uma crise do petróleo, tá? O primeiro choque do petróleo. O petróleo ficou caro no mundo inteiro. E o Brasil, na época, já era muito dependente do petróleo. O Brasil importava petróleo naquela época, tá? E aí, com o valor do petróleo disparando na década de 70, o Brasil precisou investir em outras fontes energéticas, ser menos dependente do petróleo. E uma das fontes energéticas que começa a ser utilizada no Brasil em larga escala foi o álcool, o etanol. O governo militar incentivou a produção de álcool no país. Como eles fizeram isso? O agricultor ganhava alguns créditos no banco para investir em maquinários, em insumos agrícolas. A população que tivesse carro utilizando o álcool, o etanol, pagava menor IPVA, que é o que hoje você tem com o gás. E as indústrias automobilísticas que passassem a produzir automóveis movidos a álcool pagava menores impostos, né? Tinham isenções fiscais. Então o governo começou a investir na produção de álcool no Brasil para fazer com que o nosso país se tornasse menos dependente do petróleo. O nome desse programa de incentivo à produção e consumo de álcool, PROÁlcool, beleza? Criado durante o governo militar. E aí a gente tem que lembrar que, se eu falo para você que o biocombustível ele pode ser produzido a partir da soja, a partir de uma paradinha chamada pinhão manso, que já caiu na prova do Enem, pinhão manso, a partir do girassol, isso cria várias possibilidades no Brasil para ampliar a produção energética em biocombustíveis, tá? Então, a gente vai começar a resolver algumas questões agora. Vou pedir para vocês abrirem a apostila de vocês. Abre a apostila aí, para a gente resolver as questões. Tem questão tanto do Enem, como questão da UERJ. Abre aí. Pega a apostila. Deixa eu botar aqui. Pega a apostila e coloca aí, ó. Página 494. Vai lá, pega a apostila, página 494. Deixa eu ampliar aqui, porque eu acho que vai ficar cortado para vocês, né? Tá dando para enxergar aí direitinho? Ou tá cortado? Confirma para mim se está aparecendo aí para vocês. Tá cortado?
E agora? Agora tá ok, né? Tá, então vai lá. Questão número 7, página 494. Pegaram a apostila já? Belezinha, então vamos lá. Uma empresa norte-americana de bioenergia, uma empresa que produz energia a partir de matéria orgânica. Bioenergia são os biocombustíveis, que você gera energia a partir de matéria orgânica. Então, uma empresa norte-americana de bioenergia está expandindo suas operações para o Brasil para explorar o mercado de pinhão manso, que é uma planta, tá? Com sede na Califórnia, a empresa desenvolveu sementes híbridas de pinhão manso. São as sementes que foram modificadas em laboratório. Você junta o gene de diferentes plantas, diferentes espécies, para fazer com que essas plantas se adaptem melhor a ambientes adversos, como por exemplo a soja. A soja, nós trabalhamos em geografia agrária, que a soja ela começa a ser produzida inicialmente na região sul, certo? O Rio Grande do Sul começa com a produção de soja. A soja, deixa eu voltar para mim aqui. A soja, ela começa a ser produzida na região sul por conta do ambiente, né? Na região sul você tem um ambiente mais úmido, o solo de terra roxa ele é um solo mais fértil, que era utilizado também na produção de soja. Você tem um clima favorável, uma condição favorável para a produção de soja. Só que a soja ela foi aumentando, a produção de soja foi aumentando, o consumo também aumentou e a região sul já não dava mais conta para produzir toda a soja do Brasil. E aí com isso foi criada uma empresa, a Embrapa, e a Embrapa ela começou a modificar sementes em laboratório para fazer com que essas sementes conseguissem se adaptar a ambientes diversificados. Se a soja prefere um ambiente mais úmido, então você cria uma semente em laboratório para fazer com que essa semente consiga se adaptar a um ambiente mais seco e por aí vai. Se você tem uma determinada praga que consome a planta, você consegue modificar essa planta em laboratório para fazer com que ela fique mais resistente a determinadas pragas. Tá? Então, o Brasil fez isso, o Brasil, na verdade, ainda faz isso. Nós temos uma empresa chamada Embrapa, que é a responsável por modificações genéticas aqui no Brasil, nas plantas. Tá? E os Estados Unidos também possuem as empresas dele. Então, vamos voltar à questão lá. Com sede na Califórnia, a empresa desenvolveu sementes híbridas de pinhão manso, oleaginosa, utilizada hoje na produção de biodiesel e de querosene de aviação. Tranquilo? Então você vai pegar o pinhão manso, vai processar a semente do pinhão manso e ele vai te liberar um óleo. Daí, oleaginosa, o óleo, como por exemplo o óleo que vem da soja, do girassol, oleaginosa. Você pode utilizar isso para gerar energia. A partir do texto, a melhoria agronômica das sementes de pinhão manso abre para o Brasil a oportunidade econômica de, então, novamente, como o Brasil tem um território gigantesco e esse território enorme do nosso país, você tem várias condições climáticas, vários tipos de solo, isso abre um leque muito grande para a produção de biocombustíveis, porque você pode produzir várias culturas, vários cultivos agrícolas, e esses cultivos agrícolas são utilizados para a geração de biocombustíveis, bioenergia. Então isso abre um leque para o Brasil muito grande. Tá? E aí vem a resposta, a pergunta, né? A partir do texto, como eu disse, a melhoria agronômica das sementes de pinhão manso abre para o Brasil a oportunidade econômica de resposta aí. Vamos lá. Ver se a A está correta. Vou ler a A com vocês, ver o que vocês acham da A. Ampliar as regiões produtoras. A pergunta é, por que no Brasil a utilização de biocombustíveis é favorável? O que nós temos aqui no Brasil que favoreça a produção de biocombustíveis? Então, ampliar as regiões produtoras para a adaptação do cultivo a diferentes condições climáticas. Isso é legal no Brasil, isso é favorável no Brasil, isso é um ponto positivo do Brasil. O Brasil tem condições de aumentar a produção bioenergética por conta desses benefícios
realizados pelas condições climáticas, dessa questão do clima do Brasil ser diferenciado, isso é bom para o Brasil na produção de biocombustíveis? O que vocês acham aí? Sim ou não? Sim, né? Isso favorece. Acha que sim, né, Ana? Correto. Vamos ler as outras alternativas para a gente ter a certeza. B. Isso, em função das sementes, né, Tamires? Correto, em função das sementes, como ela é modificada em laboratório, essas sementes conseguem se adaptar melhor às condições adversas. Então, com a modificação da semente, você pode fazer com que ela se adapte melhor a um ambiente mais seco, a um ambiente onde o solo é mais ácido, típico do centro-oeste, que a gente passa pela laterização do cerrado. Ou você pode fazer com que a semente ela consiga se adaptar a ambientes mais úmidos, como a região amazônica, o avanço da soja em direção à região amazônica. Isso acontece pela modificação das sementes em laboratório, beleza? Então você tinha a região sul com uma condição favorável para a soja, só que com a modificação dessa semente ela consegue se adaptar também às outras regiões. B. Beneficiar a produção de biocombustíveis no Brasil, tá? Beneficiar os pequenos produtores camponeses de óleo para a venda direta ao varejo. Isso vai acontecer no Brasil? Se você acha que os pequenos produtores serão beneficiados também com isso, você acha que eles irão conseguir vender diretamente para os centros consumidores, o pequeno produtor? Você acha que isso é verdadeiro? Não, né? Quem acaba se beneficiando com isso são os grandes produtores, os latifundiários. Os latifundiários acabam conseguindo maiores créditos no banco para investir em modernização agrícola e, consequentemente, aumentar a sua produtividade. Os pequenos produtores agrícolas, eles podem participar dessa cadeia produtiva, tá, de bioenergia, mas eles não conseguem competir com os latifundiários e muito menos vender diretamente para os centros consumidores. Tá? Tem uma série no Netflix muito boa para vocês, ainda mais quem vai fazer o Enem, que é uma série que fala sobre alguns produtos agrícolas, na verdade alguns alimentos, e como que esses alimentos são produzidos, a cadeia produtiva desses alimentos. E aí tem o caso do cacau, e aí mostra justamente essa alternativa aí, fala justamente dessa alternativa, dos pequenos produtores não conseguirem vender diretamente para os centros consumidores. E aí tem um episódio falando do cacau. A produção de cacau para o chocolate, ele é amplamente produzido ali na África, no continente africano. Só que os pequenos produtores do continente africano, eles não conseguem vender diretamente para os grandes centros consumidores na Europa. Então você tem algumas empresas que ficam fazendo intermédio, as empresas intermediárias entre o agricultor, o pequeno agricultor, e os grandes centros consumidores, como por exemplo a Cargill, que é uma empresa que compra o cacau, processa o cacau e vende para as maiores empresas de chocolate na Europa. O pequeno agricultor, ele não consegue participar diretamente da venda da mercadoria. Qual o problema nisso? Como você tem uma empresa intermediária, uma empresa que compra o cacau do pequeno agricultor e vende esse cacau para os grandes centros consumidores, o pequeno agricultor é o cara que menos ganha com isso. Porque a Cargill, por exemplo, essa empresa de processamento, ela vai pagar o cacau o valor que ela quiser. Vai pagar um valor muito pequeno para os pequenos agricultores, um valor muito irrisório para os pequenos agricultores, e acaba ganhando muito dinheiro revendendo esse cacau para os grandes centros consumidores. Fala muito bem dessa alternativa. Tá? Então, C. Abandonar a energia automotiva derivada do petróleo em favor de fontes alternativas. Você acha que a geração de bioenergia no Brasil é capaz de fazer com que a população abandone o petróleo como fonte energética automotiva? Você acha que o etanol, a cana-de-açúcar, ela tem essa capacidade de trocar completamente o petróleo pela cana-de-açúcar? Impossível, até porque nós temos uma empresa aqui no Brasil, que é a Petrobras, e a Petrobras precisa vender petróleo.
Então a Petrobras nunca vai deixar que o álcool substitua completamente o petróleo como fonte energética automotiva. Então, C, errada. D, baratear cultivos alimentares substituídos pelas culturas energéticas de valor econômico superior. Existe uma questão que diz o seguinte, até do Enem isso, com o aumento da produção bioenergética, geração de energia bioenergética, o valor da cesta básica ele aumenta. O valor do alimento básico do consumidor brasileiro ele aumenta. Por quê? Muitos agricultores eles param de produzir alimentos básicos destinados à população, ao mercado interno, param de produzir arroz, feijão, para produzir cana-de-açúcar, que é o que está dando mais dinheiro. A produção de etanol no Brasil, o álcool no Brasil, teve esse impacto negativo. Os agricultores, principalmente os grandes latifundiários, pararam de produzir alimentos para produzir cana-de-açúcar. Resultado, como tem menor produção alimentícia no Brasil, como a produção de cultivos alimentícios diminuiu no nosso país, se tem menos alimento sendo produzido, o que acontece com o valor dele? Ele dispara. O consumo continua alto, a população brasileira ela vem aumentando, então o consumo também aumenta. Se você tem um consumo de alimentos aumentando e a produção diminuiu, porque os agricultores preferiram investir em cana-de-açúcar, o valor da cesta básica dispara. Na verdade, foi o que aconteceu no Brasil a partir da década de 70. Tá? Com a produção de etanol, através do Proálcool, que foi o programa do governo militar, a cesta básica disparou, ficou muito cara por conta disso. Então a D está errada. E a ECO, reduzir o impacto ambiental pela não emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera. Ele está dizendo aí que a questão do impacto ambiental no Brasil vai diminuir com a produção bioenergética. Muita gente vai ficar em dúvida entre a B e a ECO. A ECO para você está correta? A utilização de biocombustíveis no Brasil, a ampliação, na verdade, da bioenergia no Brasil diminui o impacto ambiental? Você acha que o Brasil, ampliando a produção bioenergética, como a cana-de-açúcar, o pinhão manso que está sendo colocado aí na alternativa, ampliação na produção de girassol, você acha que isso reduz o impacto ambiental? A Ana colocou sim. Foi? O Pedro colocou. O biocombustível não é poluente também? Sim. Como eu disse, toda fonte energética é poluente. Toda fonte gera poluente. Algumas geram mais, outras geram menos. Tá? Agora, o que a questão está dizendo aí é impacto ambiental. Impacto ambiental. Vai além da questão dos poluentes gerados no ar, nos rios, no solo, é o impacto ambiental como um todo. Vai impactar o meio ambiente, a ampliação de biocombustíveis no Brasil? Por que a questão está dizendo que vai reduzir o impacto ambiental? Na verdade, você tem um aumento do impacto ambiental. Sabe por quê? Se a ampliação de biocombustíveis aumentar, que é o que vem acontecendo no Brasil, você precisa aumentar a produção de cana-de-açúcar, correto? Se o etanol vem aumentando o consumo dele no nosso país, você também precisa aumentar a área cultivável. Você precisa aumentar a produção de cana. Se o etanol está aumentando, você precisa aumentar a produção de cana-de-açúcar. E para isso você precisa ampliar as áreas agrícolas do Brasil. E essa ampliação na produção de cana-de-açúcar dentro do nosso território provoca desmatamento. Além disso, você tem a questão dos latifúndios, os conflitos agrícolas. O Brasil não teve uma redistribuição de terras, não houve reforma agrária no Brasil, então você tem uma grande concentração fundiária. Essa disputa de terra no campo acaba levando também ao êxodo rural. Muitas pessoas acabam saindo do campo em direção à cidade com medo de morrer. Tá? Então a questão da ampliação da cana-de-açúcar,
e pinhão manso, girassol para a produção de bioenergia, aumenta o impacto ambiental porque você precisa de um pasto maior ou de uma área agricultável maior. Então a resposta certa, alfa. Como você tem essa biotecnologia de modificação das sementes, você consegue abrir um leque maior à produção de biocombustíveis no Brasil. Quer saber da economia, né? Na verdade, ele quer saber da produção energética em si e em relação à econômica, né? Como ele está falando de economia principalmente, você amplia a possibilidade de aumento na produção bioenergética em outros setores no Brasil, em outras áreas do Brasil. Tranquilão? Vamos para a questão da UERJ agora, para a gente fechar? Questãozinha da UERJ. Aqui, ó. Essa questão aí é muito típica da UERJ mesmo. A UERJ, ela já cobrou esse tipo de questão em outros momentos. Repara só, na direita aí de vocês tem dois mapas aí. Esses mapas aí estão mostrando a produção, na parte de cima, produção eólica mundial e aí embaixo, produção fotovoltaica. Produção fotovoltaica é a produção solar, tá? De energia solar. Na parte de cima, perceba que qual é o continente que tem a maior produção eólica no mundo? Continente. Olha a imagem, no mapa de cima, tá? Os continentes estão pintados de rosa aí. Olha essa imagem aí. Qual é o continente que tem a maior produção eólica? Perfeito. Europeu. Tamires, Pedro colocaram aí, continente europeu. Lembra que eu falei de energia eólica com vocês? Eu falei que o Brasil tem uma grande capacidade eólica. Lembrando que geração de energia eólica é a partir do vento, da força do vento. Qual é a região do Brasil que tem uma capacidade absurda de geração eólica? Alguém lembra? Nordeste, perfeito. Poxa, se eu falo para vocês que o Nordeste tem uma capacidade absurda de geração eólica, já que você tem o encontro dos ventos alísios, lembra que nós trabalhamos isso em clima? A região da linha do Equador é uma região de encontro dos ventos. Ventos que estão vindo do hemisfério norte e ventos do hemisfério sul. Esses ventos que saem de alta latitude para baixa ou dos trópicos para a linha do Equador, nós chamamos de ventos alísios. Então, na região da linha do Equador, você tem esse encontro dos ventos alísios que acaba facilitando a produção de energia eólica. Mas olha, no Brasil aí do mapa, tá sendo gerada muita energia eólica. Tem muita geração de energia eólica aí na região da linha do Equador, do mapa aí, cortando o Brasil? Não. E como a Tamires colocou, por causa da tecnologia. Perfeito. Mesmo o Brasil apresentando uma grande capacidade energética lá no Nordeste, nós não temos uma grande produção porque isso depende de capacidade tecnológica, desenvolvimento tecnológico. E é por isso que no Nordeste você tem maior produção eólica comparada com o Brasil. E a mesma coisa em relação à placa fotovoltaica, energia solar. A Europa também tem uma grande produção solar. O Brasil, que tem uma capacidade absurda, quase não gera. Na verdade, de todas as fontes energéticas no Brasil, a menor é a energia solar. E a própria também já colocou a alternativa aí, ficou muito fácil, né? A ampliação do uso de fontes de energia renováveis e não poluentes representa uma das principais esperanças para a redução dos impactos ambientais sobre o planeta. Considerando os gráficos, a distribuição espacial da produção instalada das energias eólicas e fotovoltaicas é explicada sobretudo pelas seguintes características dos países que mais as utilizam. Então você vai olhar o mapa e primeiro identificar quais são os países que mais produzem energia eólica e a fotovoltaica. Aí vocês viram que são os países do continente europeu. E a pergunta é, por que os países europeus eles possuem maior produção eólica e fotovoltaica do que, por exemplo, o Brasil, que tem a maior capacidade energética em relação à energia solar? Resposta certa, como a própria Tamires colocou aí, desenvolvimento tecnológico avançado.
Na Europa, o desenvolvimento tecnológico é superior ao do Brasil. Então, mesmo a Europa não apresentando o mesmo potencial eólico e solar que o nosso país, já que eles dispõem de melhor capacidade tecnológica, e isso vai baratear a produção solar, acaba que a Europa é o continente que mais produz. Tranquilão? Foi? Vou botar aqui. Tranquilão? Alguma dúvida sobre esse conteúdo, sobre os exercícios que a gente resolveu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Tranquilão. Então a gente vai parar por aqui, a gente encerra por aqui. Vou mandar para vocês lá no Google uma lista de exercícios, tem umas 20, 25 questões sobre produção energética no Brasil, envolvendo questões da UERJ e do Enem. Belezinha? E aí na próxima aula, qualquer dúvida a gente tira. A cana é biocombustível? Sim, Tamires. Lembrando que biocombustível é energia gerada a partir de matéria orgânica. Cana-de-açúcar é matéria orgânica, é uma vida vegetal. Tá? E a cana, ela produz o etanol e o açúcar, né, que é utilizado no consumo da população. Então, sempre que falar de cana, sempre que falar de biocombustível, eu recomendo vocês lembrarem automaticamente do etanol, do álcool, que aqui no Brasil vem da cana-de-açúcar. Belezinha? Foi? Galera, tamo junto, beijo, abraço, até semana que vem, bom final de semana, estudos aí. Valeu? Tamo junto, Pedro, valeu, Alexa, valeu, Tamires. E vamos que vamos. Fui. Cadê o bonito? Saudade do Cristiano já, Sara.